Futebol bem-sucedido porque, no fundo, nunca se identificou com esse roteiro que escreveram para ele. Com a voz ligeiramente embargada pela emoção ou pelo vinho, impossível distinguir, Paranhos concluiu: o que acho verdadeiramente assustador não é que ele tenha desaparecido após aquele jogo perfeito. É que talvez o verdadeiro Ricardo já tivesse desaparecido há muito tempo, e ninguém notou. Estávamos todos ocupados demais admirando a casca, o personagem, para perceber que havia um homem implodindo silenciosamente por dentro. A crise atingiu seu ápice catastrófico no domingo, 11 de junho, quando Ricardo Almeida faltou à semifinal do Campeonato Brasileiro contra o arquirrival Palmeiras. A ausência, anunciada pela assessoria do clube apenas 94 minutos antes do apito inicial, através de um comunicado telegráfico de 3 linhas citando vagamente razões pessoais inadiáveis, caiu como uma bomba de nêutrons no universo esportivo nacional. Os 67.892 torcedores que lotavam o estádio, muitos usando camisas com o número 10 e o nome do ídolo ausente, receberam a notícia pelos alto-falantes quando já ocupavam seus lugares nas arquibancadas. O burburinho inicial transformou-se rapidamente em uma onda de incredulidade coletiva, seguida por um silêncio perturbador que durou exatos 17 segundos antes de ser rompido por um único grito de covarde, vindo do setor leste. Aquele grito solitário, capturado pelos microfones da transmissão oficial e imediatamente transformado em ringtone viral, funcionou como catalisador para a fúria contida. Em questão de minutos, cânticos improvisados ecoavam pelas arquibancadas. Cadê o craque que não aparece? Trocou o time pela balada e merece. Seguido por palavrões em uníssono que a transmissão televisiva tentou inutilmente abafar. No setor norte, tradicionalmente ocupado pela torcida organizada Fúria Independente, uma faixa branca com letras vermelhas foi desfraldada às pressas, R$ 10 milhões por mês para faltar quando mais precisamos. No setor familiar, cenas desconcertantes mostravam pais atonitos tentando explicar a crianças chorosas porque seu ídolo não estava em campo. Nos bastidores, o caos era ainda maior. O técnico português Joaquim Ferreira, conhecido por seu temperamento explosivo, arremessou o quadro tático contra a parede do vestiário quando recebeu a confirmação definitiva de que seu principal jogador não apareceria. Filho da puta. 5 anos construindo esse elenco em torno dele, e ele nos abandona na semifinal. O desabafo, capturado por um auxiliar técnico e posteriormente vazado para o jornalista Mauro César Pereira, circulou como áudio viral nas redes sociais antes mesmo do apito inicial. O capitão Anderson, companheiro de seleção e amigo próximo de Ricardo, assumiu a responsabilidade de reunir o elenco em círculo no centro do vestiário para uma intervenção emergencial. Ele não está aqui, mas nós estamos. Somos 11 contra 11. Vamos mostrar que esse time é maior que qualquer jogador. O discurso motivacional, contudo, não foi suficiente para compensar a ausência do camisa 10. O jogo, transmitido para 147 países, transformou-se em um pesadelo técnico e emocional. Sem seu principal articulador, a equipe mostrou-se desorganizada ofensivamente. Aos 23 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Márcio Alves, tentando compensar a ausência de criatividade no meio-campo, arriscou uma saída ousada e perdeu a bola na intermediária, resultando no primeiro gol palmeirense. No intervalo, com placar adverso de 2-0, o técnico Ferreira foi flagrado pelas câmeras de transmissão tentando repetidamente ligar para o número que telespectadores mais atentos identificaram como sendo o de Ricardo, arremessando o telefone contra o banco de reservas ao não obter resposta. O segundo tempo foi ainda mais devastador. Quando a equipe voltou a campo sob vaias ensurdecedoras, algo inédito ocorreu nas arquibancadas. A torcida organizou um coro espontâneo que entoava o nome de Ricardo, não mais com adoração, mas com um desprezo cadenciado e ritmado. Ricardo Siladoh. Ricardo Siladoh. Adaptação do tradicional cântico de deboche reservado aos jogadores adversários mais odiados. Os jogadores em campo, visivelmente afetados pela hostilidade atmosférica, cometiam erros primários. Aos 67 minutos, quando o placar já apontava 3-0 para o Palmeiras, o setor sul, historicamente o mais fiel ao clube,
Iniciou um cântico improvisado na hora que se espalharia como incêndio pelas redes sociais. 10 milhões por mês, para nos abandonar se Ricardo não quer jogar, que vá se fuder. No banco de reservas, as câmeras de transmissão captaram imagens devastadoras do presidente do clube, Antônio Carlos Magalhães, aos prantos, sendo consolado pelo vice-presidente financeiro. A câmera principal da Rede Globo insistia em mostrar, a cada 5 minutos, o espaço vazio no banco onde normalmente Ricardo se sentaria quando substituído, um enquadramento simbólico que o diretor de imagem explorou com crueldade poética. A partida terminou com um humilhante 4-0, eliminando o time do campeonato e encerrando uma sequência de 17 jogos invictos. O apito final foi recebido, não com a típica resignação de derrotas, mas com uma explosão coordenada de fúria coletiva. Centenas de camisas com o número 10 foram arremessadas no gramado, criando um tapete surreal de uniformes rejeitados que os gandulas, constrangidos, tentavam remover enquanto lágrimas escorriam por seus rostos jovens. Na zona mista após o jogo, jornalistas pareciam mais interessados na ausência de Ricardo que na partida em si. O goleiro Lucas Ventura, aos prantos após sofrer 4 gols, quebrou o protocolo ao declarar: "Quando mais precisamos, ele sumiu. Não é homem o suficiente para estar aqui e encarar essa derrota conosco." O diretor de futebol Paulo César Brito tentou defender o jogador ausente com o protocolar "questões pessoais acontecem", mas foi interrompido por um coro de repórteres citando as fotos recém-vazadas de Ricardo no Elysium durante a madrugada anterior. As redes sociais transformaram-se num tribunal popular impiedoso. A hashtag Ricardo Traidor tornou-se trending topic mundial por 27 horas consecutivas. O vídeo de um pai rasgando a camisa do ídolo enquanto o filho de aproximadamente 6 anos chorava desconsoladamente alcançou 17 milhões de visualizações em menos de 5 horas. O perfil oficial do clube no Instagram, ao publicar apenas o resultado da partida sem menção à ausência da estrela, recebeu 347 mil comentários, majoritariamente exigindo a rescisão imediata do contrato de Ricardo. A devastação transcendeu as arquibancadas e invadiu as ruas. Na madrugada seguinte à derrota, o muro do centro de treinamento amanheceu pichado com a frase Ricardo Judas em letras vermelhas de 3 metros de altura. A estátua de bronze do jogador erguida na esplanada do estádio 2 anos antes foi envolta em sacos de lixo preto e um cartaz com os dizeres R$10 milhões por lixo. Na entrada do condomínio, onde ficava a mansão dos Almeida, 37 camisas do clube foram pregadas em estacas improvisadas, todas cobertas de tinta vermelha simulando sangue. Os impactos comerciais foram igualmente devastadores. A cervejaria Ambev, que mantinha Ricardo como garoto propaganda de sua principal marca, suspendeu imediatamente uma campanha avaliada em R$35 milhões que estava programada para estrear na semana seguinte. A fabricante de material esportivo removeu silenciosamente todos os outdoors com a imagem do jogador espalhados pelas principais capitais. Mais doloroso para muitos fãs foi o comunicado da Fundação Sonho Real, ONG criada por Ricardo para atender crianças carentes, informando a suspensão temporária das atividades devido a circunstâncias fora de nosso controle, deixando 478 crianças de comunidades vulneráveis sem acesso aos programas educacionais e esportivos que dependiam do financiamento vinculado à imagem do atleta. O programa infantil Manhã Alegre, líder de audiência nos domingos, dedicou um segmento inteiro a ajudar pais a explicarem às crianças quando nossos heróis nos decepcionam, sem mencionar diretamente Ricardo, mas com referências inequívocas ao caso. Uma psicóloga infantil convidada relatou o aumento de 43% nos casos de crianças apresentando sintomas de ansiedade e tristeza relacionados à queda de um ídolo esportivo em seu consultório particular. Na terça-feira seguinte, quando a equipe retornou aos treinos sob forte esquema de segurança, uma cena particularmente dolorosa foi registrada pelos fotógrafos posicionados nos arredores do CT. Miguel, o filho de 8 anos de Ricardo, chegou acompanhado do avô materno para visitar o capitão Anderson, seu padrinho. Vestindo a camisa de treinamento do pai, sem o nome ou número, apenas o escudo do clube, o menino foi fotografado chorando no colo do jogador veterano. A imagem, publicada com uma tarja parcial no rosto da criança,
estampou a capa de todos os cadernos esportivos no dia seguinte, sob títulos como A Vítima Inocente e O Abandono Além do Campo. Na quinta-feira, quando o coordenador técnico do clube finalmente concedeu entrevista coletiva sobre o assunto, a declaração oficial foi devastadora em sua brevidade calculada. Ricardo Almeida não faz mais parte dos planos da equipe para esta temporada. O nome que durante anos foi sinônimo deste clube agora representa valores incompatíveis com nossa história centenária. Para milhões de torcedores, principalmente crianças que o idolatravam, ele deixou não apenas um time, mas um legado de respeito construído por gerações. No domingo seguinte, durante a partida de consolação pelo terceiro lugar, um conceito tradicionalmente relevante no futebol brasileiro, mas que ganhou ares de recomeço simbólico, algo extraordinário aconteceu. O estádio, completamente lotado apesar da eliminação, testemunhou a cerimônia de purificação, como foi posteriormente chamada pela imprensa esportiva. O capitão Anderson entrou em campo carregando o uniforme número 10, posicionou no centro do gramado, e ao sinal do técnico, os 11 jogadores titulares formaram um círculo ao redor da camisa. O volante Carlos Alberto, jogador mais antigo do elenco depois de Ricardo, ergueu a camisa para que os 65 mil presentes a vissem uma última vez, depois a dobrou meticulosamente e a entregou a um menino de aproximadamente 10 anos que vestia o uniforme das categorias de base. O simbolismo era claro: o passado sendo entregue ao futuro, a traição dando lugar à esperança. Quando o locutor do estádio anunciou que o número 10 seria temporariamente aposentado até que alguém verdadeiramente digno de sua história surgisse nas categorias de base, a ovação ensurdecedora durou exatos 7 minutos e 23 segundos, cronometrados pela transmissão oficial. Os jogadores entraram em campo para aquela partida sem nome nas camisas, apenas números, um gesto simbólico que o narrador da Rede Globo interpretou com precisão emocional. Hoje não são indivíduos que defendem esta camisa, mas um coletivo unido pela dor do abandono e pela força da reconstrução. O time venceu por 2-0, com gols de 2 jogadores das categorias de base promovidos emergencialmente. Quando a torcida, em êxtase catártico, começou a entoar o cântico tradicionalmente reservado para Ricardo após seus gols, adaptando para os novos heróis, muitos veteranos do elenco foram vistos chorando abertamente no banco de reservas. O nome que por anos ecoou com veneração reverente naquele mesmo estádio agora era deliberadamente omitido, como se pronunciá-lo trouxesse azar ou contaminação. Na semana seguinte, quando uma grande loja de artigos esportivos no centro da cidade anunciou um programa de troca solidária, onde torcedores poderiam trocar camisas com o nome de Ricardo por qualquer outro jogador pagando apenas a personalização, a fila circundou 3 quarteirões desde as 4 horas da manhã. Psicólogos sociais entrevistados pela Folha de São Paulo classificaram o fenômeno como luto coletivo acelerado e processo de desidealização traumática. A camisa mais pedida na troca, a número 77 do jovem atacante de 17 anos que marcará um dos gols na partida de consolação, o primeiro de uma nova era que começava, ironicamente, com o fim melancólico de um dos maiores ídolos que o futebol brasileiro já produziu. Mariana finalmente pediu o divórcio numa terça-feira chuvosa de julho, exatamente 47 dias após o desaparecimento inicial de Ricardo e 23 dias depois de seu breve e enigmático retorno. Uma aparição de apenas 6 horas na mansão para resolver questões pendentes, como ele mesmo definirá com desconcertante frieza administrativa. A decisão que redefiniu irrevogavelmente 3 vidas inocentes não veio após descobrir mensagens comprometedoras com outras mulheres, não resultou de flagrantes em motéis caros ou provas fotográficas de traição, clichês que, em sua dolorosa simplicidade, talvez fossem mais fáceis de processar. O catalisador foi infinitamente mais devastador. Uma pasta preta de couro legítimo, encontrada acidentalmente quando procurava o passaporte de Miguel para uma viagem emergencial à casa dos avós maternos em Portugal. A descoberta aconteceu às 3h17 da madrugada, horário gravado precisamente no relógio vintage de parede quando Mariana, após 2 noites de insônia completa, decidiu organizar os documentos para a partida programada para o dia seguinte.
Sua memória normalmente infalível dizia que o passaporte do filho estaria na segunda gaveta do gabinete principal, no escritório de Mogno, onde Ricardo costumava resolver questões financeiras. Aquele aposento, com suas estantes de livros nunca lidos e troféus meticulosamente alinhados, tornará-se um museu abandonado desde que ele deixará a casa. Um espaço fantasmagórico que Mariana evitava atravessar mesmo durante o dia. Quando a gaveta emperrou no meio do curso, algo que nunca acontecerá antes, Mariana aplicou força extra, provocando um ruído seco de madeira cedendo contra sua vontade. O movimento brusco deslocou um fundo falso que ela desconhecia completamente, revelando um compartimento oculto onde repousava uma pasta executiva de couro negro com um discretíssimo símbolo em baixo relevo. Um círculo simples com um único ponto no centro, o mesmo emblema que havia visto no pingente que Ricardo começara a usar nos últimos meses. A pasta não estava trancada, como se seu proprietário estivesse supremamente confiante que jamais seria descoberta ou, mais perturbadoramente, como se não se importasse mais com as consequências de sua eventual descoberta. Dentro, organizados com a precisão quase obsessiva que sempre caracterizara Ricardo, estavam 174 páginas que ofereciam um mapa detalhado para o abismo que consumira seu casamento. As primeiras 27 folhas continham uma correspondência sistemática entre Ricardo e alguém identificado apenas como NV, Nikolai Vizikov. Ela imediatamente deduziu. Os e-mails, impressos e cronologicamente organizados, datavam de 14 meses antes, muito anterior às primeiras mudanças comportamentais que Mariana havia notado. A linguagem evoluía de formal e filosófica nas primeiras trocas, prezado Sr. Almeida. Suas questões sobre a autenticidade existencial e o vazio da performance pública ressoam profundamente com nosso trabalho, para progressivamente mais íntima e direta nas comunicações mais recentes. Ricardo, chegamos ao ponto sem retorno. O barco zarpa em 2 semanas. Como discutimos, é tudo ou nada. A sessão seguinte, ainda mais perturbadora, continha o que parecia ser um diário, não em formato convencional, mas como uma série de relatórios de progresso datados e numerados, escritos com a caligrafia impecável e ligeiramente inclinada à direita que Mariana conhecia tão bem. Cada entrada documentava meticulosamente os exercícios e desapego recomendados por Nikolai. Faltar deliberadamente a compromissos familiares importantes, ignorar mensagens de afeto, responder friamente a demonstrações de carinho, criar situações de conflito desnecessárias, tudo friamente calculado e depois analisado como experimentos clínicos. Uma entrada em particular, datada de 3 meses antes, paralisou Mariana completamente. Asterisco experimento 17. Aniversário de M nível de dificuldade 9 décimos. Não comparecer à celebração planejada há meses. Observações. A decepção nos olhos dela ultrapassou minhas expectativas. Notável como o afeto pode rapidamente transformar-se em dor quando negado abruptamente. Nikolai está certo. Cada vínculo emocional rompido me aproxima da libertação completa. Resultado, bem-sucedido. Nível de desapego alcançado, 7 décimos. Pontos de melhoria. Ainda senti um resquício de culpa às 3h24 quando visualizei a foto das crianças no bolo, não cortado. Discutir com N na próxima sessão. Asterisco. A terceira sessão continha documentos legais que fizeram o sangue de Mariana gelar nas veias. Uma complexa rede de transferências financeiras para contas em 7 jurisdições diferentes, todas vinculadas a uma entidade denominada Círculo de Prometeu Foundation. Um memorando detalhado explicava que 68% da fortuna de Ricardo havia sido metodicamente realocada ao longo de 11 meses através de uma estrutura impenetrável de empresas de fachada. Os únicos ativos mantidos em seu nome eram exatamente aqueles legalmente impossíveis de transferir sem consentimento explícito de Mariana. A casa onde residiam e os fundos educacionais das crianças, protegidos por cláusulas específicas. A quarta parte era a mais enigmática e, paradoxalmente, a mais reveladora. Um manifesto datilografado de 43 páginas intitulado simplesmente Libertação, que parecia escrito parcialmente por Ricardo e parcialmente por Nikolai. O texto alternava entre português e inglês,
mesclando conceitos filosóficos densos com diretrizes práticas perturbadoramente específicas. O abandono da identidade fabricada requer mais que decisão intelectual. Exige a morte simbólica do eu performativo. As relações emocionais são as âncoras mais pesadas, precisamente porque a sociedade as define como sagradas e invioláveis. A verdadeira liberdade começa quando você compreende que amor, família e lealdade são construções sociais projetadas para domesticar nosso potencial mais elevado. Não existe libertação parcial. O barco que leva ao seu verdadeiro eu zarpa apenas uma vez, e quem fica para trás deve ser tratado como habitante de outra dimensão, uma dimensão que você escolheu conscientemente abandonar. Um parágrafo específico, destacado com marcador amarelo fluorescente, explicava precisamente o que Mariana testemunhara nos últimos meses. O processo de desapego estratégico deve ser gradual, mas implacável. Primeiro, crie distância emocional, enquanto mantém as aparências sociais. Em seguida, destrua sistematicamente cada pilar de conexão afetiva, não por crueldade, mas por necessidade evolutiva. O sofrimento causado aos que permanecem presos à sua antiga identidade não é responsabilidade sua. É meramente o resultado natural da recusa deles em aceitar seu direito fundamental à autoextinção e renascimento. A última página, escrita à mão com tinta azul escura sobre papel timbrado do Elysium, parecia ter sido adicionada recentemente. Era endereçada diretamente a ela. Mariana. Se está lendo isto, significa que alguma circunstância excepcional me fez retornar ao mundo que deliberadamente abandonei, ou que você finalmente encontrou o que nunca pretendi esconder completamente. Em ambos os casos, chegamos ao momento da verdade final. O homem que você acreditou amar durante 12 anos nunca existiu realmente. Foi uma construção elaborada que eu mesmo acreditei ser autêntica até conhecer Nikolai e o círculo. O que chamamos de amor era apenas um guião bem interpretado, o que definimos como família, um cenário convincente onde atuei com precisão técnica, mas vazio existencial. Não há vilões nesta história. Nem você, nem eu, nem mesmo aqueles que a imprensa certamente demonizará. Há apenas dois caminhos divergentes. O seu, ancorado nas ilusões reconfortantes da continuidade e conexão, e o meu, direcionado à libertação completa através do abandono do eu social. Não tente me encontrar ou compreender. O Ricardo que conheceu já não existe em nenhum sentido significativo. Aquele que ocupa este corpo agora habita uma realidade incompatível com tudo que você valoriza. As providências financeiras para você e as crianças foram tomadas conforme as obrigações legais. Além disso, nada mais me vincula ao que deixei para trás. Mariana permaneceu sentada no chão frio do escritório por exatas 2 horas e 17 minutos, o conteúdo da pasta espalhado ao seu redor como peças de um quebra-cabeça macabro finalmente completado. Não chorou. As lágrimas pareciam inadequadas diante da magnitude daquele abismo existencial. Em vez disso, experimentou uma clareza cristalina que jamais sentirá antes. Cada momento dos últimos meses reorganizava-se em sua mente como uma equação complexa finalmente solucionada. Não era traição conjugal. Não era crise de meia-idade. Não era dependência química ou transtorno mental. Era algo infinitamente mais devastador. A negação deliberada e metodicamente planejada de tudo que ela acreditava ser real em seu casamento. Às 7h42, quando a luz do amanhecer começou a infiltrar-se pelas frestas da persiana, Mariana recolocou cuidadosamente cada documento na pasta, devolveu-a exatamente à posição onde a encontrara, e fechou a gaveta com um clique suave que soou como um ponto final. Caminhou com passos firmes até o telefone e discou o número de sua advogada, doutora Helena Prado, especialista em divórcios de alto perfil. Quando a secretária eletrônica atendeu, sua voz soou surpreendentemente calma. Helena, é Mariana Almeida. Preciso que prepare os papéis do divórcio imediatamente. Não é uma decisão impulsiva. Sim,
Estou absolutamente certa. Não quero pensão ou divisão adicional de bens além do legalmente estabelecido. Só quero minha liberdade e a guarda integral das crianças. Ele não contestará, disso tenho certeza absoluta. Entendeu perfeitamente o que eu quero. Ótimo. A última coisa, exijo confidencialidade absoluta. Não sobre o divórcio em si, que será inevitavelmente público, mas sobre os motivos reais. As crianças jamais podem saber a verdade completa. Prefiro que acreditem no pai imperfeito que a imprensa construiu do que no vazio absoluto que descobri esta noite. Naquela mesma tarde, quando o motorista chegou para levá-la com as crianças ao aeroporto para o voo emergencial a Portugal, Mariana olhou uma última vez para a imponente mansão que simbolizara a vida perfeita que acreditara possuir. Sentiu não tristeza, mas uma estranha gratidão. Não pelo abandonado, mas pelo conhecimento finalmente adquirido. Se Ricardo havia encontrado sua libertação ao abandonar tudo, ela encontraria a dela aceitando a verdade, por mais devastadora que fosse. Amara profundamente um homem que nunca realmente existira. O que poucos sabiam, e que os tabloides sensacionalistas, os jornalistas investigativos e até mesmo os detetives particulares contratados pelo clube jamais conseguiriam compreender plenamente, é que, enquanto o mundo especulava freneticamente sobre festas hedonistas, orgias exclusivas e excessos químicos, Ricardo Almeida frequentava o enigmático Elysium por um motivo profundamente diferente do que todos imaginavam. O estabelecimento no 27º andar do edifício Platinum Tower operava efetivamente como duas entidades distintas, sobrepostas no mesmo espaço físico mas separadas por um abismo conceitual que poucos tinham permissão para cruzar. Para a vasta maioria dos membros comuns, celebridades, políticos, herdeiros e novos ricos dispostos a desembolsar R$ 85 mil anuais pela exclusividade, o Elysium funcionava exatamente como as especulações sugeriam. Um playground hedonista onde álcool premium fluía sem restrições, onde substâncias proibidas eram discretamente servidas em bandejas de prata por garçonetes selecionadas por agências de modelos, onde a promiscuidade era não apenas permitida mas sutilmente incentivada em salas privativas com iluminação estratégica e superfícies facilmente higienizáveis. Esta camada externa, cuidadosamente cultivada e mantida como uma elaborada fachada, servia como perfeito escudo para o que realmente acontecia no chamado hexágono dourado, uma designação que ia muito além da mera descrição arquitetônica da área VIP. Por trás dos painéis de vidro fosco que isolavam acusticamente o espaço, o verdadeiro Elysium operava como braço recrutador e centro de iniciação para algo muito mais significativo: o Círculo de Prometeu, uma organização quase religiosa fundada por Nikolai Vizikov 17 anos antes em um pequeno vilarejo na fronteira entre Rússia e Finlândia. Ricardo foi introduzido ao círculo, não por acaso, mas após uma cuidadosa e meticulosa seleção. O primeiro contato aconteceu durante um evento beneficente na Suíça, 15 meses antes de seu desaparecimento. Naquele jantar para 200 convidados ultra-exclusivos no Hotel Beal Rivage, em Genebra, Nikolai Vizikov aproximou-se com a precisão calculada de um predador que estudou longamente sua presa. Apresentando-se como admirador, não do jogador, mas do homem por trás do mito, o russo de 58 anos, impecavelmente vestido em um terno brione azul escuro que destacava seus olhos intensamente azuis e o cabelo grisalho perfeitamente aparado, ofereceu a Ricardo algo que o atleta milionário cercado de bajuladores raramente recebia: uma conversa genuinamente desconfortável. Você sorri com perfeição técnica nos comerciais, Sr. Almeida, Nikolai comentou enquanto admiravam o lago Genebra da varanda privativa. Mas os músculos ao redor dos seus olhos não participam da expressão. É o que chamamos de sorriso do Duchenne incompleto, fisicamente convincente para observadores casuais, mas fundamentalmente dissociado de qualquer alegria interna. Fascinante encontrar esse padrão em alguém que, para bilhões de pessoas, representa o ápice do sucesso humano. Ricardo, desarmado pela observação incisiva onde normalmente encontraria apenas adulação, respondeu com uma honestidade que surpreendeu a si mesmo.
Talvez porque tenha ensaiado tanto o papel de homem feliz que esqueci como sentir a emoção original. Foi precisamente esta resposta, esta microscópica fissura na armadura cuidadosamente construída, que confirmou para Nikolai que Ricardo era um candidato ideal para o círculo. Ao longo dos 5 meses seguintes, Vizikov cultivou cuidadosamente esta conexão através de correspondências aparentemente filosóficas, sempre tocando precisamente nos pontos mais vulneráveis da psique de Ricardo: o vazio existencial, mascarado pelo sucesso material, a exaustão performativa de uma vida vivida nas expectativas alheias, a crescente sensação de que sua existência era simultaneamente invejada por milhões e fundamentalmente inautêntica para si mesmo. A primeira visita de Ricardo ao Elysium aconteceu 97 dias após aquele encontro inicial. Convidado para o que foi descrito como uma conversa entre mentes afins em um ambiente discreto, o atleta encontrou no hexágono dourado não o que a fama pública do estabelecimento sugeria, mas algo infinitamente mais sedutor para sua alma inquieta. 12 indivíduos de diferentes nacionalidades, todos extraordinariamente bem-sucedidos em suas áreas: um físico, ganhador do Nobel, uma ex-primeira-ministra escandinava, um bilionário da tecnologia cuja ruptura pública com sua própria empresa chocara. Wall Street 6 meses antes, uma atriz hollywoodiana que abandonara a carreira no auge de sua fama. Todos unidos pelo mesmo olhar que Ricardo reconheceu imediatamente. A expressão simultaneamente exausta e faminta de alguém que alcançou todos os objetivos socialmente prescritos apenas para descobrir o vazio fundamental no centro da conquista. Naquela primeira noite, não houve rituais elaborados ou doutrinas explícitas. Apenas uma conversa conduzida por Nikolai que se estendeu por 7 horas ininterruptas, durante as quais cada participante desconstruiu metodicamente as ficções que sustentavam suas identidades públicas. Ricardo, inicialmente reticente, encontrou-se revelando pensamentos que jamais compartilhara com ninguém, nem mesmo com terapeutas pagos para escutar seus segredos mais sombrios. Quando marca um gol decisivo, naquele momento que deveria ser de êxtase puro, frequentemente me observo de fora, como se assistisse a uma produção bem dirigida onde casualmente interpreto o protagonista. O rugido da multidão, o abraço dos companheiros, até mesmo o incontido orgulho nos olhos do meu filho quando me vê na TV, tudo parece acontecer a um Ricardo personagem que performo com crescente dificuldade. O que Ricardo não sabia naquela noite, mas descobriria gradualmente nas semanas seguintes, era que o Círculo de Prometeu operava segundo uma filosofia radical fundamentada no que Nikolai chamava de autoextinção consciente e renascimento voluntário. A premissa central, articulada nos textos fundacionais de Vizikov disponibilizados apenas para iniciados que atravessassem o primeiro portal, era simultaneamente simples e devastadora. A identidade humana é uma construção arbitrária, mantida através de conexões sociais e emocionais que funcionam como cordas invisíveis, amarrando cada indivíduo a uma existência pré-determinada por expectativas externas. A verdadeira liberdade, segundo a doutrina do círculo, não viria através da melhoria ou ajuste dessa identidade construída, mas por sua completa e deliberada aniquilação. O nome Prometeu não celebrava o aspecto de doador do fogo da mitologia grega, mas especificamente o eterno sofrimento do titã acorrentado, uma metáfora para o tormento infinito de existências aprisionadas em identidades fabricadas. As reuniões no hexágono dourado, realizadas inicialmente às quintas-feiras e posteriormente também aos domingos após jogos importantes, seguiam uma estrutura cuidadosamente desenhada para aprofundar gradualmente o desapego existencial dos iniciados. Nikolai, ou ocasionalmente um dos guias, membros que haviam completado os 9 portais de desapego, conduzia exercícios que alternavam entre análises filosóficas densas e instruções práticas perturbadoramente específicas. Seu nome, Ricardo Almeida, não é você, explicou Nikolai durante a 4ª sessão, enquanto os 12 participantes sentavam em cadeiras dispostas precisamente em formato hexagonal. É uma etiqueta arbitrária anexada a uma coleção de expectativas sociais. Seu título de pai não é uma identidade essencial, mas um papel contratual que aceitou desempenhar. Seu status de marido
É meramente um acordo legal e social que pode ser dissolvido com a mesma facilidade com que foi estabelecido. Até mesmo seu senso de nacionalidade, sua língua materna, suas memórias de infância, todos são acidentes circunstanciais, não elementos intrínsecos ao que você verdadeiramente é. A progressão pelos portais era meticulosamente documentada. O primeiro portal envolvia reconhecimento intelectual da natureza construída da identidade. O segundo exigia ações concretas de distanciamento de relacionamentos emocionais, faltar deliberadamente a eventos familiares importantes, não responder demonstrações de afeto, criar tensão onde antes havia harmonia. O terceiro portal requeria a transferência estratégica de recursos materiais para estruturas controladas pelo círculo, libertando-se do peso da propriedade. Cada portal subsequente aprofundava o processo de desapego até culminar no nono, a travessia final, quando o iniciado abandonava completamente sua identidade anterior para renascer sob os auspícios do círculo. As três mulheres de cabelo platinado e vestidos prateados idênticos, figuras recorrentes nos relatos sobre o Elysium, não eram acompanhantes ou entretenimento como as especulações midiáticas sugeriam, mas testemunhas, membros femininos do círculo interno que haviam completado os 9 portais, e agora serviam como observadoras silenciosas do processo de outros iniciados, intervindo apenas em momentos críticos quando algum participante demonstrava hesitação ou recuo. O que seduziu Ricardo não foram promessas de prazeres proibidos ou experiências hedonistas, mas exatamente o oposto. A possibilidade de libertação completa do peso esmagador de ser Ricardo Almeida, o ídolo, o pai perfeito, o marido exemplar, o atleta disciplinado, o garoto propaganda de valores familiares, o modelo de masculinidade positiva para milhões de jovens. Cada sessão no hexágono dourado oferecia 173 minutos. A duração era precisamente cronometrada, onde ele podia existir sem as máscaras que se tornaram indistinguíveis de seu próprio rosto. Você não está se afastando da sua família, explicou Nicolai durante uma sessão particularmente intensa, enquanto Ricardo lutava com culpa após deliberadamente perder a apresentação escolar de Miguel, seguindo instruções específicas do terceiro portal. Você está se aproximando de sua verdadeira essência. A dor que causamos aos outros durante o processo de desapego não é crueldade, mas honestidade radical. É mais compassivo libertá-los abruptamente da ilusão de sua presença do que perpetuar indefinidamente uma farsa existencial. O trabalho no hexágono dourado não envolvia drogas psicodélicas como muitos especulavam, embora estas fossem livremente oferecidas aos membros comuns no ambiente principal do clube. Mas técnicas sofisticadas de reestruturação cognitiva, exercício de despersonalização guiada e o que Nicolai chamava de reprogramação ontológica. Um processo pelo qual o iniciado era sistematicamente desconectado de seus pilares identitários através de argumentação filosófica rigorosa combinada com instruções comportamentais específicas. Nas últimas sessões antes do desaparecimento de Ricardo, o grupo havia diminuído para apenas 7 participantes, aqueles que demonstraram compromisso suficiente para avançar ao 8º portal. Foi neste período que os exercícios práticos intensificaram-se dramaticamente. Ricardo foi instruído a deliberadamente faltar a compromissos profissionais cruciais, a responder com frieza calculada às tentativas desesperadas de Mariana para reconectar-se, a observar clinicamente o sofrimento dos filhos como dados experimentais sobre o processo de desapego. A noite fatídica após os 2 gols históricos representou, como o segurança Edson Meirelles corretamente intuiu, não uma celebração, mas uma cerimônia formal. A conclusão do 8º portal e a preparação para o 9º, a travessia final. A pasta de couro preto entregue a Ricardo continha os detalhes logísticos para seu desaparecimento planejado, incluindo documentos de identidade alternativos, rotas de viagem cuidadosamente planejadas através de jurisdições com acordos de extradição limitados, e instruções explícitas para o renascimento, sob nova identidade em uma comunidade fechada mantida pelo círculo em local, não divulgado. As palavras finais de Nicolai antes da partida no helicóptero, não identificado, resumiam a essência do que realmente acontecia no Elysium.
Muito além das especulações mundanas sobre festas e excessos que dominariam o imaginário público nas semanas seguintes. Você não está fugindo, Ricardo. Está finalmente avançando. Não está abandonando pessoas reais, mas personagens em uma peça que você nunca escolheu encenar. O barco que leva a sua essência verdadeira zarpa apenas uma vez, e aquele que hesita permanece eternamente na margem da própria existência.